Bom, tá gravando aí? Vamos lá. Então, ó, Cássio, eu estava explicando aqui para elas o seguinte, ó, que o exercício pede para estabelecer a fórmula química mínima, né? Essa terminologia aqui de fórmula química mínima, ela sempre está relacionada com compostos com características iônicas, tá? Não é uma forma usual de se falar para moléculas, né? Isso daí. Então, geralmente é compostos iônicos. Então, a fórmula química mínima, né? Por exemplo, qual é a fórmula química mínima do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha? Se você fizesse uma pesquisa na internet aí, ou provavelmente você sabe de cabeça, né? Vai ser NaCl, é a fórmula química mínima. E se colocasse Na2, Cl2, então, a gente não estaria, vamos dizer assim, desrespeitando, né, o estado de oxidação do sódio e do cloro. Continuariam com o estado de oxidação cloro menos 1 e sódio mais 1. Só que o Na2Cl2 não é a fórmula mínima. Na verdade, a fórmula mínima é NaCl. Então, se você colocar Na2Cl2, tem que dividir esses X2 aí por 2, né? Para ficar o mínimo possível. O mínimo possível é 1. Quando não, o que estiver logo acima, o 2, por exemplo. Então, nesse caso, dividir por 2 vai dar 1, né? NaCl, é a fórmula mínima. Então, é isso que a gente tem que tentar fazer aqui, ó, com relação a letra A, B, C e D, né? A letra A, por exemplo, nós temos aqui um cátion, um estado de oxidação 3+. E na letra A, fala que é um óxido. Óxidos, né, são substâncias inorgânicas que contêm dois elementos químicos, né, apenas. E um deles é o oxigênio, e o oxigênio é o mais eletronegativo. Nos óxidos, o oxigênio ele tem estado de oxidação 2-. Então, para nós estabelecermos a fórmula química mínima, é só colocarmos estes números que estão sobrescritos na forma subscrita e invertida. Então, os números que estavam sobrescritos ficaram subscritos, né? Ficaram embaixo, e invertidos. Então, a fórmula química mínima para um cátion do tipo 3+, formando óxido, é M2O3. Bom, ali na primeira série dos metais de transição, nós temos vários exemplos de metais que podem ser encontrados no estado de oxidação 3+. O mais comum é o próprio ferro. O ferro ele pode ser encontrado no estado de oxidação 3+. Então, depois, além da fórmula mínima, né, eu peço para que você coloque um exemplo real. Então, você pode utilizar como exemplo, ó, o ferro 3+. Porque o ferro, ele é um elemento químico que forma compostos muito estáveis, né, no estado de oxidação 3+. Então, se eu fosse estabelecer a fórmula química mínima do óxido, de um óxido contendo ferro, seria, no lugar do M aqui, ó, só colocar o Fe. Então, a fórmula química mínima é M2O3, né? No caso do exemplo hipotético aqui. Mas se eu pedir um exemplo real, você pode utilizar o Fe3+. Nós teríamos ainda, poderia ser também o cromo 3+, que é bem comum. Aí, na letra B, o que acontece na letra B? É o mesmo raciocínio,
só que muda o cátion, né? Nesse caso é um cátion 2+, e no caso, formando sais cloreto. No caso, não é óxido, né? Na letra B agora nós temos o ânion cloreto. Na letra B. E o cátion, a carga dele é 2+. Então, para estabelecer a fórmula química mínima, os números sobrescritos tornam-se subscritos e invertidos. Então, fica MCl2. Um exemplo real. Aqui está a fórmula química para o exemplo hipotético aqui, né, para o M. Um exemplo real é os elementos da primeira série, do bloco D. Por exemplo, principalmente, né? Manganês, poderia ser o ferro, poderia ser cobalto, poderia ser também o níquel, poderia ser também o cobre e também o zinco. Aliás, estes sais nós temos, inclusive, no laboratório. Então, no lugar do M, você poderia colocar qualquer um destes elementos que eu acabei de citar aí para você. Bom, com relação à letra C, você só tem que tomar cuidado que na letra C nós temos quem agora? É um sulfeto, tá? Sulfeto nada mais é que são compostos onde é encontrado o elemento químico enxofre no estado de oxidação 2-. Ok? E o estado de oxidação aqui do cátion, na letra C, é M2+. O estado de oxidação do enxofre é 2-. Bom, invertendo aí os números, na verdade são iguais, né? Ficaria como? Tornando os números sobrescritos subscritos, nós teríamos o seguinte, ó. Só que perceba o seguinte, Acácio. Essa daqui não é a fórmula mínima. Por que não é? Porque simplificar ela? Dá para simplificar, exatamente. Por isso que não é a fórmula mínima. Porque nós temos 2 aqui e 2 aqui. Portanto, nós devemos dividir por 2, porque dá para a gente simplificar, ficando, portanto, MS. Ok? E é assim, essa letra C, só toma cuidado com relação ao exemplo real. Porque não coloque nenhum exemplo aí do grupo 3 ao grupo 7. Porque eles geralmente são encontrados formando óxidos, não sulfetos. Eles formam compostos mais estáveis com óxidos, né, com oxigênio, no caso. Então, como exemplo real, você poderia colocar qualquer elemento ali a partir do ferro. Poderia ser o ferro, poderia ser também o cobalto, níquel, o cobre ou ainda o zinco, mas a partir do grupo 8, o grupo do ferro. Só para finalizar, é o mesmo raciocínio aqui na D. Inclusive, você vai ter que fazer também essa divisão por 2, né? Para obter a fórmula mínima, na letra D. E um macete aqui para um exemplo real, olha o estado de oxidação, é 8+. Esse estado de oxidação ele é impossível para começo de conversa, né? Para os elementos do grupo 3 ao 7. E depois do grupo 7, eu falo que é impossível por quê? Porque eles não têm tantos elétrons assim para perderem, né? O manganês, por exemplo, do grupo 7, ele tem no máximo 7, então ele não tem como formar 8+, né? Porque ele só tem 7 elétrons para perder da camada mais externa. E, portanto, é depois do grupo do manganês que isso é possível. Mais especificamente no grupo do ferro, só que não o ferro, porque o ferro ele não forma compostos onde ele esteja com estado de oxidação 8+, né?
Os estados de oxidação mais comuns para o ferro é o 2 mais e o 3 mais. Então, na verdade, esse estado de oxidação 8 mais, ele acontece no grupo do ferro, mas não para o ferro, acontece ou para o elemento logo abaixo, que é o rutênio, ou ainda o ósmio. E os demais, por exemplo, depois do grupo do ferro, seria possível? Não seria possível, tá? Formarem estados de oxidação assim tão elevados. Estado de oxidação 8 mais, né? Aliás, esse é o estado de oxidação mais elevado para um elemento, né, do bloco D. 8 mais. E só é atingido pelos elementos ali da segunda e terceira série do grupo do ferro. Alguma dúvida, Cássio? Não, professor. Só finalizando a D ali, vai ter que inverter e depois simplificar ela. Então, vai ficar MO4. MO4, Cássio. Correto. Ok, beleza. A Aline pediu para explicar a questão 11. Bom, a questão 11. Essa questão ela trata da propriedade do composto, né? De dois compostos contendo o elemento químico vanádio, né? O vanádio que está no grupo 5, né? Correto? Nós temos ali escândio, titânio e depois vem um V, né? V de vanádio. Vamos lá, então. Enquanto o pentóxido de vanádio é um oxidante forte, oxidante forte significa o quê, né? Primeiramente, tem que entender o enunciado, né? Porque se não entendermos o enunciado, aí fica complicado, né? Obtermos a resposta. Se um oxidante forte é um agente oxidante forte, né? Ou seja, ele causa com muita facilidade a oxidação em um outro elemento químico de um outro composto. Então, um oxidante forte quer dizer que ele provoca com muita facilidade a oxidação de outros compostos químicos. Ok? Então, vamos lá. O óxido de vanádio 2 é um bom agente redutor. Olha bem, aqui nós temos características opostas. Enquanto um é um agente oxidante forte, o óxido de vanádio, ele não chega a ser um agente redutor forte, mas ele é um bom agente redutor. Então, são características diferentes. Enquanto um provoca oxidação em um outro elemento químico de um outro composto, o outro composto, que é o óxido de vanádio 2, ele faz o inverso, ele provoca de uma forma boa, né, a redução em um outro elemento químico de um outro composto. Então, o pentóxido de vanádio, vamos colocar aqui, ó. Pentóxido de vanádio, se eu não me engano, a fórmula química seria essa, ó, pentóxido de vanádio. No pentóxido de vanádio, o elemento químico vanádio está no estado de oxidação 5+. Concordam? Porque, ó, o oxigênio é o óxido, né? O oxigênio, portanto, tem estado de oxidação 2-. 5 vezes 2- dá 10-. Eu preciso, portanto, de uma carga 10+, né, para neutralizar esse 10- aí do oxigênio. 10+ vai ser para o ferro, para o metal, para o vanádio. 10+ dividido por 2, né, vai dar, portanto, que o estado de oxidação do vanádio é 5+, aí no pentóxido de vanádio. E ele é um agente oxidante forte. O outro é o óxido de vanádio 2. Aí está tranquilo, vai ser o VO. Por que eu sei que é VO? Porque o oxigênio ele tem um estado de oxidação 2-. Então, eu preciso de quantas cargas positivas para neutralizar 2-, né? 2+. E esse 2+ é justamente o estado de oxidação do vanádio, que só tem um dele, né? Então, 2+ dividido por um vanádio apenas, logo o estado de oxidação do vanádio é 2+. Bom, então estabelecido isso, agora nós vamos entender, né?
Por quê que o pentóxido de vanádio ele é um agente oxidante forte, enquanto que o óxido de vanádio 2 é um bom agente redutor. Ele é um agente redutor, né? Porque um provoca oxidação e o outro provoca a redução. O que significa dizer que o pentóxido de vanádio provoca a oxidação? O que significa dizer que ele é um bom agente oxidante? Quer dizer que ele, o vanádio, vai reduzir. Quando eu digo que o vanádio aqui, ó, no pentóxido de vanádio, ele é um bom agente oxidante, nesse estado de oxidação aqui, ó, quer dizer que ele vai provocar a oxidação em alguém e ele vai reduzir, ou seja, o inverso. E realmente, no caso do vanádio, nesse estado de oxidação aqui, ó, ele vai ser um agente oxidante forte, porque nesse estado de oxidação 5, ele tende a reduzir apenas. É por isso que ele é um agente oxidante forte, ele só tem um caminho em reações do tipo eletroquímicas, né? Ele só tem um caminho, que é reduzir. Ele pode, por exemplo, reduzir para o 4+, uma redução. Ele poderia reduzir aí para o 3 ou para o 2, enfim. Só que ele não pode formar isso daqui, ó, 6. Ou seja, ele não pode oxidar, ele tem que reduzir. Porque ele já está no estado de oxidação maior que o grupo pode atingir. Então ele não tem como perder mais elétrons, porque agora os elétrons que ele vai perder são de camadas extremamente estáveis. Então ele não perde mais. O vanádio, vamos lembrar da configuração eletrônica dele, ó. Ele é um 3D 3, 4s2. Então, nas camadas mais externas, o vanádio tem 3 mais 2 elétrons, 5, né? Por isso que ele é do grupo 5, inclusive. 5 elétrons. Então, ele pode perder estes 5 elétrons aqui, ó, e formar o vanádio 5+, aqui no pentóxido de vanádio. Então, o que pode ocorrer com o vanádio? Ele pode ganhar elétrons, ou seja, reduzir. Agora, perder elétrons ele não vai perder. Porque na camada mais externa ele só tem 5, e ele já perdeu esses 5. O que ele pode fazer agora, o que pode acontecer com ele, é ele ganhar elétrons. E como eu disse, formando daí ou o vanádio no estado 4, ou no 3, ou no 2, né? Ok? Então ele pode ganhar elétrons, não perder mais, porque ele não tem mais como perder. Se ele pode ganhar, quer dizer que ele está reduzindo. Ou seja, ele é um agente oxidante. E ele é um agente oxidante forte, inclusive. Ou seja, ele provoca a oxidação e ele mesmo é reduzido. Em contrapartida, olha aqui o óxido de vanádio 2. O estado de oxidação dele é baixo. Então, existe uma possibilidade aqui bem interessante de ocorrer o quê? A formação, a partir de uma reação, né, do vanádio 3, ou ainda do vanádio 4, ou ainda do vanádio 5+. Só que, olhe bem, ele está indo do estado 2+, vamos supor que para um 5+. O que ocorreu com ele? O vanádio aqui no caso, o que ocorreu com ele? Ó, ele foi de 2 para 5. Quer dizer que ele Oxidou. perdeu. Pode falar, Cássio. Não, professor, só apertei errado aqui. Tranquilo. Quer dizer o que, então? Quer dizer que ele perdeu. Ele oxidou. Por isso que ele é um bom agente redutor. Porque ele provoca a redução. E ele mesmo oxida. Professor, mas ele poderia formar um 1, ó. Um mais. Nesse caso, ele estaria funcionando como um oxidante, né? Só que a possibilidade dele formar um mais é menor do que as outras 3 possibilidades que ele tem de perder elétrons. Formando 3
4 ou ainda o 5. Por isso, ó, nós podemos responder esta pergunta levando em consideração o estado de oxidação do elemento metálico, neste caso, o vanádio, ok? No pentóxido de vanádio, ele está no estado de oxidação 5+. Ele não tem como perder mais elétrons, formando um 6+, como eu expliquei para vocês. Logo, a tendência dele em reações eletroquímicas é ganhar. Se ele ganha, reduziu. Se ele reduziu, quer dizer que ele oxidou, ele é o agente oxidante. Aqui no óxido de vanádio 2, o estado de oxidação dele é baixo. Ele tende, portanto, ele tem uma boa probabilidade, na maioria dos casos, pelo menos, de perder elétrons e formar um estado de oxidação mais elevado. Se ele está perdendo elétrons, alguém está ganhando. Então, ele está oxidando e alguém está reduzindo. Por isso que ele é um bom agente redutor, porque ele provoca a redução em alguém. Este é o significado de agente oxidante ou agente redutor. Agente oxidante provoca a oxidação em alguém e agente redutor provoca a redução em alguém. Ok? De forma geral, um elemento químico metálico no seu estado de oxidação mais elevado, ele vai ser um agente oxidante. E no seu estado de oxidação mais baixo, ele tende a ser um bom agente redutor. Dúvidas? Tranquilo. Qualquer dúvida, só perguntar. Se for necessário, eu explico de novo, tá? Não tem problema. Aí, no caso, se você tiver dúvida, pergunte bem, né, a respeito da sua dúvida, assim, com relação ao ponto, né, exato ali que a gente retoma, sem problema algum, tá bom, pessoal? E aí, vamos lá então? Qual outra questão que vocês teriam aí para a gente discutir? Questão 24, vamos lá. Ah, essa daqui dá para a gente responder juntos, hein? Quero ouvir a opinião de vocês. É a questão 24, né? Beleza. Ó, com relação à abundância e ocorrência dos elementos do bloco D, assinale verdadeiro ou falso. A letra A. Todos os elementos do bloco D ocorrem na forma de minerais. E aí, o que vocês acham? Quero ouvir a opinião de vocês. Se puderem abrir o microfone para opinar.
Letra A, todos os elementos do bloco D ocorrem na forma de minerais. Primeiramente, né, o que seria ocorrer na forma de minerais? É ser encontrado na natureza. Né? Quando fala todos, é todos. E aí, todos são encontrados naturalmente? O que vocês acham? Eu acho que sim, professor. Alguém pensa diferente da Aline? Acácio, Marielle? Sem mais opiniões? Bom, na verdade, nem todos, tá? Ocorrem na forma de minerais. Tá bom? Por exemplo, todos os elementos da primeira série, eles ocorrem na forma de minerais, ou seja, são naturalmente encontrados. Na segunda série, quase todos. A exceção é o tecnécio. Inclusive, Ele tá diferente, né, professor? Até que ele tá diferente na tabela periódica, né? Ele tá... bem observada, Cássio. Inclusive, ele tá diferente mesmo. Ele tem uma corzinha lá que reflete a artificialidade, né? Correto. Inclusive, o próprio nome, tecnécio, ele vem do latim, significa artificial, tá? Então, assim, na segunda série, quase todos, a exceção é o tecnécio. Na terceira série, todos ocorrem. Todos podem ser encontrados, né, na natureza na forma de minerais. Geralmente, eles estão, inclusive, associados aos elementos da primeira série. Tipo assim, né? Você pega um minério de cobre lá e pode ter um pouquinho de ouro nele. Geralmente é assim. Mas eles ocorrem de forma natural. Só que, se nós pegarmos ali, que faz parte do bloco D também, a gente não pode esquecer disso. Os elementos do período 7, a gente não fala muito deles, eu concordo, só que eles existem, né? E pertencem ao bloco D. Se fosse uma série, seria a quarta série, vamos assim dizer, né? Os elementos ali do período 7, todos eles são artificiais. E como a letra A está escrito, né? Todos os elementos do bloco D, os elementos do período 7, né? Pertencem, né, ao bloco D. E eles são artificiais. Então, tanto o tecnécio quanto todos os elementos do período 7, do bloco D, todos eles são artificiais. A letra B, ela fala o seguinte, ó. O cobre é obtido principalmente de um mineral chamado rutilo. Ei, professor, Fala, Cássio. o senhor da terceira série, todos eles são encontrados na natureza, certo? São. O bromésio também tá com uma cor diferente, ele também é encontrado na natureza? Ah, não, mas é que no caso seria o bromo. O bromo, Cássio, ele é do bloco P. Não, professor. Ali, professor, o bromésio que está embaixo ali, entre os 57 e 71, na parte de baixo. O 61. Ele também faz parte da terceira série, não faz? Ah, não, é o promécio, né? O promécio Isso. ele é do bloco F, Cássio. Ah, entendi. É que no caso, a letra A está dizendo todos os elementos do bloco D. O Promécio é um cara que a gente vai estudar, né, um pouquinho ali, os chamados lantanídeos, né? O Promécio, ele faz parte dos lantanídeos, do bloco F, no caso. Então, ele não pertence ao bloco D, Cássio. Ok, entendi, professor. E a letra B? Será que o cobre, o principal mineral aí do cobre é o rutilo? Se vocês estiverem com o celular, algo do tipo, pesquisem rapidão rutilo aí. Aí vocês já vão responder a pergunta já.
Conseguiram pesquisar aí a estrutura? A fórmula química do rutilo? Essa daí eu vou deixar para vocês responderem depois, tá? É bem tranquilo. É só pesquisar aí a estrutura do rutilo, aí vocês já vão descobrir se ele vai ter cobre ou não. Professor, eu vi a parte mineral dele, uma pedra e dentro, assim, parece cobre. Por isso que eu identifiquei como se fosse, sim, o mineral dele. A fórmula química do rutilo, qual é? Ah, não, é TiO2. Ah, eu até ia pesquisar aqui, eu nem precisa. Quem é o TI? Quem tem símbolo TI, É pessoal? o titânio? Titânio, né? A Cássia acertou, é o titânio. Então, na verdade, não, né? O rutilo, ele é o mineral do titânio. O titânio, ele é extraído da natureza do rutilo. Os caras pegam esse TiO2 aí, e aí depois de um processo químico, né? Converte, no final é obtido, né? Titânio metálico. Mas o cobre, o mineral do cobre não é o rutilo, portanto. O rutilo é o mineral do titânio, né? A C. Tanto o ouro quanto a platina podem ser encontrados na natureza na forma de substâncias simples. Quando fala assim, ó, na forma de substância simples, ou na forma elementar, né, é o elemento, é o próprio elemento puro mesmo. Ou seja, vamos dizer assim, ele não tem nenhum outro elemento químico ligado a ele. É apenas átomos dele mesmo. Tá bom? Então, quando se fala em substâncias simples, é a mesma coisa de falar. Seria a mesma coisa se nós falássemos substâncias elementares, por exemplo, algo do tipo, né? E no caso dos metais, o que seriam as substâncias simples dos metais do bloco D? É o próprio metal, né? Dos elementos do bloco D. O que seriam as substâncias simples dos elementos do bloco D? Seriam os próprios metais. Porque os metais, eles representam as substâncias simples, ou seja, que só tem átomos daquele determinado elemento químico, né? E aí, no caso, ou seja, né? Tanto o ouro quanto a platina, né, podem ser encontrados na natureza na forma de substâncias simples, ou seja, ouro metálico e platina metálica. O que vocês acham a respeito disso? É possível encontrar ouro puro, ouro metálico, o metal ouro na natureza? Sim, Exatamente, é possível. Tanto o ouro quanto a platina. Isso acontece com metais que são nobres. Por exemplo, o ouro, a platina, o ródio, a prata também. O cobre, raras vezes, ele pode ser encontrado na forma de cobre metálico, tá? Mas acontece também. Os principais são o ouro, a platina, o ródio, a prata, são os principais. Então, o ouro ele pode ser encontrado na forma metálica, o metal mesmo, literalmente o metal, né? Isso seria algo impossível, por exemplo, para o ferro. Na verdade, o ferro, se você deixar ele exposto ali um pouquinho de tempo, ele já enferruja. Então, ele sempre vai ser encontrado na forma de compostos, de óxidos, de sulfetos, na forma de compostos, de substâncias compostas. Já o ouro, né, e
e outros metais nobres podem sim ser encontrados na forma de substâncias simples, né? Nós poderíamos chamar isso também, nós poderíamos escrever isso da seguinte forma, né? Eles podem ser encontrados na forma de elementos nativos. É uma terminologia usada também para esse fim, principalmente na mineralogia. Então a resposta é sim. A letra D. Os elementos da primeira série são mais abundantes na crosta terrestre em comparação com os da segunda e terceira séries. E aí, o que vocês acham? Por exemplo, talvez fica meio vago, né? Falar primeira série e terceira série. Mas pega um exemplo lá da primeira série. Cobre, ferro, zinco. Agora pega um exemplo da terceira série. Ouro, por exemplo. A partir desta analogia, tentem responder esta pergunta. No caso, tentem avaliar esta afirmação, né? Qual seria a conclusão? Eu coloquei aqui que ela é verdadeira, professor. Ah, mas sem dúvida, né? Ou a gente tem muito ouro em casa, né? Não, De geralmente. maneira nenhuma. Então, né? Geralmente não, né? Então, é por aí. Agora, ferro a gente tem, cobre o pessoal coloca nos fios, né? Ótimo condutor e barato, né? Tem bastante na natureza, então realmente é verdadeira, né? Os elementos da primeira série, eles são mais abundantes. Até porque no processo de formação dos elementos, eles são menores, né? Então, assim, a energia necessária para produzir inicialmente é uma energia menor. Quanto mais grande, maior a energia. E se maior a energia, é produzido menos. É mais ou menos isso, entendeu? Então, geralmente, elementos mais leves tendem a serem mais abundantes, principalmente aqueles que estão no mesmo grupo, ok? E a letra E, o cinábrio, né? O cinábrio é um mineral que contém o elemento químico mercúrio. Bom, para saber é só pesquisar aí o cinábrio. Pesquisando o cinábrio, você bateu o olho ali na fórmula química, você sabe se ele tem, né? O cinábrio é uma substância composta, né? Minerais são substâncias compostas na sua maioria, né? O cinábrio é uma substância composta. Se um dos elementos for o mercúrio, logo, né? Ele tem o elemento químico mercúrio, obviamente, né? Ó, o cinábrio, até pesquisei aqui, ó. Cinábrio, cinabarita, né? Sulfeto de mercúrio. É realmente, ó, o cinábrio tem fórmula química HGS, né? É o vermelhão nativo. É esse mineral aqui, ó. Esse tom avermelhado, né? É em decorrência da presença do mercúrio ligado ao enxofre. Então, sim, né? O cinábrio ele contém mercúrio. Sulfeto de mercúrio. O manganês é o metal D mais abundante da crosta terrestre. E aí, se vocês leram a apostila e assistiram às videoaulas, acho que dá para responder essa, não dá? E aí, o que vocês acham?
A resposta, pessoal, vai estar lá acho que no fim da apostila, referente ao capítulo 18 do livro Química Inorgânica Não Tão Concisa, do J.D. Lee. Dê uma olhadinha lá depois, na parte que fala sobre abundância, tá? Aí vocês vão conseguir identificar se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Se alguém tiver a resposta aí, já pode falar também, sem problemas. Bom, a letra G. A letra G, vocês conseguem responder, né? Ó, com exceção dos elementos do período 7, que são artificiais, os demais elementos do bloco D podem ser encontrados naturalmente na forma de minerais. Nós discutimos um pouco disso lá na letra A, né? Eu até fiz meio que um repeteco aqui e nem tinha percebido, né? Mas dá para responder, né? Lembra lá da resposta da letra A? Aí a G, no caso, seria falsa, né, professor? Exatamente, né? Porque lembra do tecnécio? Ali está falando do período 7. Beleza, eles são artificiais. Aí os demais elementos do bloco D podem ser encontrados naturalmente na forma de minerais. Os demais seriam todo o restante, né? Aí, no caso, não é verídico, né? Porque nós temos o tecnécio. Seria a única exceção, né? Respondendo a F, professor, o ferro é o mais abundante do bloco D. Exatamente, Acácio. Aí vem o titânio e depois o manganês. O manganês não é nem o segundo, então, né? Ele é o terceiro. É, sim, do bloco, sim. Então, a F, ela é falsa, né? Correto. Ok. E aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Bom, a Cássio colocou aqui, né? 19. Vamos lá. Ah, sim. Essa é uma questão um pouquinho delicada mesmo. Diz o seguinte, né? O composto dióxido de ósmio apresenta um caráter iônico maior do que o tetróxido de ósmio. Explique isto levando em consideração o estado de oxidação do ósmio nos dois compostos. Então, vamos lá. Essa daqui vocês irão me ajudar a respondê-la.
No, no, aqui no dióxido de ósmio, qual é o estado de oxidação do ósmio, do elemento químico ósmio? E no tetróxido de ósmio também, né? Qual é o estado de oxidação do ósmio? Porque o exercício fala levando em consideração, né, o estado de oxidação. Então, nós temos que saber o estado de oxidação no dióxido e no tetróxido de ósmio, o estado de oxidação do ósmio. Qual seria, pessoal? Mais 4, professor? Estou com a dúvida. Eu não tenho certeza. Em qual, Aline? No primeiro. OS ou 2? Vai ser realmente mais 4. No segundo, no segundo, se tem 4 oxigênios e no óxido o oxigênio tem carga 2 menos, né? Então nós temos um total de 8 menos, precisa de 8 mais aí, dividido por 1 ósmio, né? Então o estado de oxidação do ósmio, no tetróxido de ósmio, será 8 mais. Então, a pergunta diz o seguinte, né? Levando em consideração o estado de oxidação do ósmio dos dois compostos, né? Explique por que o dióxido de ósmio tem um caráter iônico maior que o tetróxido de ósmio. Bom, é assim, ó. Aliás, esta é uma característica já que é bem diferente, por exemplo, comparando ali com os metais do bloco S, por exemplo. Né? Os metais do bloco S, eles formam compostos com caráter iônico, né, elevadíssimos. Portanto, em solução, eles formam cátions com muita facilidade. Portanto, eles formam, né, compostos iônicos assim com caráter, né, de ligação iônica muito forte. Os metais S, grupo 1 e grupo 2. Já os metais D, e aqui nós temos um metal D, né, um elemento químico do bloco D, que é o ósmio. Estes elementos, muitas vezes, eles podem apresentar um elevado caráter covalente. Por que eu falo isso assim? Por que isso parece estranho? Porque muitas vezes, lá na química geral, né, o professor ele passa o seguinte para o aluno, né? Que a ligação entre um metal e um não metal, é iônica. A ligação entre não metais, é covalente. Mas, por exemplo, no bloco D, essa explicação assim bem delimitada não faz muito sentido, porque tem muitos metais ali que formam compostos com elevado caráter covalente. Ou seja, o que quer dizer isso? Compostos que se assemelham mais a moléculas do que sólidos iônicos. Então, é uma explicação introdutória, né? E quando isso acontece? Um dos fatores que leva isto a acontecer é quando um determinado metal, um determinado elemento químico ali do bloco D, está em um elevado estado de oxidação ligado a um elemento não metálico. Como neste caso aqui, ó. Nós temos o ósmio no tetróxido de ósmio, ele está no estado de oxidação 8+. Ele está num elevado estado de oxidação ligado a um não metal, que é o oxigênio.
O que acontece aqui, ó? O oxigênio, tem 4 dele, ó. Tem 4. E o oxigênio ele tem bastante pares de elétrons livres. Ele é um elemento bem eletronegativo, ele tem bastante elétrons ali em torno dele, pares de elétrons livres. O ósmio, ele está aqui no estado de oxidação 8+, então, esse estado de oxidação 8+, reflete um poder muito grande de acabar atraindo, né, de atrair estes pares de elétrons livres aí do oxigênio. Ele atrai tanto que entre o ósmio e o oxigênio, vamos dizer assim, acaba tendo uma densidade de elétrons bem elevada. Então, o ósmio, nesse estado de oxidação aqui, ó, muito elevado, ele atrai tanto os elétrons, os pares de elétrons ali do oxigênio, que entre ele e o oxigênio, entre ele e os 4 oxigênios, acaba tendo uma densidade bem elevada de elétrons. Esta característica é uma característica de ligação covalente. Densidade eletrônica entre 2 núcleos atômicos. Esta é uma característica de ligação covalente. Na ligação iônica, um elemento perde e o outro ganha. Não tem densidade eletrônica entre os elementos químicos. A interação é positivo com negativo, é eletrostática. Então, quando tem densidade eletrônica entre 2 átomos, é uma característica de ligação covalente. O ósmio está no estado de oxidação 8+. Ele perdeu, portanto, ele tem 8 prótons aqui a mais, né? Em comparação com elétrons. Então, ele atrai fortemente os elétrons dos 4 oxigênios que estão em torno dele, fornecendo entre o núcleo de ósmio e o núcleo do oxigênio uma densidade eletrônica elevada, conferindo, portanto, um elevado caráter covalente. Isto já não é tão pronunciado aqui no ósmio, quando ele está no estado de oxidação 4+. Aqui ele tem apenas 4 prótons a mais, em comparação com a sua quantidade de elétrons. Portanto, o núcleo do ósmio ele não consegue atrair com tanta força os elétrons dos 2 oxigênios que estão em torno dele. Portanto, não é formado uma densidade eletrônica entre os núcleos, como é verificada aqui no caso do ósmio, quando ele está no estado de oxidação 8+. Então, no caso do dióxido de ósmio, como não tem muita densidade eletrônica entre os núcleos, nós temos, na verdade, uma interação eletrostática entre a carga positiva do ósmio, vamos dizer assim, e a carga negativa do oxigênio. Então, neste caso, nós temos uma ligação iônica, né? Um caráter iônico mais pronunciado. Então, os compostos ali os metais do bloco D, principalmente aqueles que estão ali no terceiro período, né, na terceira série, eles têm esta característica de poderem formar compostos, substâncias compostas com elevado caráter covalente. Isso é tão pronunciado, olhe bem, que este composto aqui, o tetróxido de ósmio, ele tem uma característica que só as moléculas têm. Ele é volátil. Por exemplo, nas condições normais de temperatura, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, é volátil. Você deixa o cloreto de sódio lá, de repente ele some, né? Foi para a atmosfera, ele é volátil.
Acontece isso? Não, né? Por exemplo, a acetona é volátil. Mas por quê? Porque a acetona é uma molécula. A água, por exemplo, é volátil também. Ela evapora com uma certa facilidade. Por quê? Porque a água é molécula. Ela é um líquido composto por moléculas. Por incrível que pareça, o tetróxido de ósmio também é volátil. E esta é uma característica de molécula. E molécula tem densidade eletrônica entre os átomos constituintes. Ou seja, a ligação tem caráter covalente. O segredo aqui, portanto, está no estado de oxidação. Quando apresenta o estado de oxidação elevado, né, a ligação tem um caráter covalente maior nestes compostos binários aí. Ó. Quando o estado de oxidação é menor, o caráter iônico é pronunciado. A Marielle colocou aqui o álcool também, né? Álcool seria uma função orgânica, né? Nós temos vários álcoois e todos eles realmente, Marielle, todos eles são moléculas, né? Inclusive são voláteis, né? Quem nunca sentiu um cheiro aí do etanol, por exemplo, né? Acácio, espero que eu tenha conseguido explicar aí para você, né? É um pouquinho complexo, né? Mas espero que tenha feito algum sentido aí. Sim, deu uma ajuda, sim. Pessoal, então, tranquilo. Vamos encerrar por hoje. E eu vou postar lá também na plataforma mais uma apostila aí para vocês, tá? Para vocês estarem lendo. A leitura é fundamental, pessoal. Tudo que vocês forem fazer, leem bastante, viu? Então não vai ser diferente aí na nossa disciplina. Eu vou colocar mais uma apostila lá e eu vou fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente, né? Com a apostila do capítulo 18. Eu vou gravar algumas videoaulas explicando. Eu vou passar uma lista de exercícios, a gente vai marcar antes da trabalho avaliativo, né, da avaliação, uma aula, né, como nós fizemos hoje, para vocês poderem aí tirar as dúvidas, né, e discutirmos também de novo conteúdo, esse é o objetivo, ok? Aí qualquer sugestão, eu estou aberto às sugestões também, tá? Vocês têm voz ativa aí na disciplina, tá bom? Aí por hoje, então, seria só, pessoal. Eu vou interromper aqui a gravação